século de descobrimentos. Busca interior, parte 1. Em meados do século XIX, dois irmãos, Orzoni e Lorenzo Fowler, faziam e vendiam bustos como este. Acreditava-se que, graças à leitura do mapa da cabeça e da face, podia-se avaliar o caráter e a personalidade de alguém e até mesmo prever seu comportamento. Examinava-se aqui para saber se alguém era egoísta. Ali, as inclinações domésticas. Aqui, é óbvio, examinava-se o raciocínio e as faculdades reflexivas, os sentimentos morais e religiosos, a autoestima e a força de vontade. Este sistema, chamado de frenologia, foi uma das teorias mais conhecidas do comportamento humano daquela época. Porém, ela não se baseava em provas científicas. Na verdade, foi somente no final do século XIX que os cientistas focaram o comportamento humano, campo tradicional dos filósofos, poetas e charlatães. Esses cientistas tentaram racionalizar o que parecia irracional. Tentaram separar no comportamento humano aquilo que é hereditário daquilo que se aprende através da experiência. É uma jornada que serpenteia através do século, enquanto eles e nós buscamos a nós mesmos. Voltaremos a seguir com o século de descobrimentos. Século de descobrimentos. Na virada do século, os médicos interessados nos mistérios da mente humana recorriam a este respeitável hospital em Paris, o Salpêtrière. Construído como um arsenal no século XVI, Salpêtrière é um hospital fora do comum. No final do século XIX, ele se transformou no principal centro de estudo de uma estranha e enigmática doença, a histeria. Uma doença que se tornou a obsessão de seu persistente diretor, Jean-Martin Charcot. Charcot, segundo seus contemporâneos, era uma figura fria, difícil e autoritária, o que lhe valeu a alcunha de Napoleão das Neuroses. No Salpêtrière, havia um enorme número de pacientes que sofriam da que era considerada uma das mais sombrias doenças existentes, a histeria. Essa era uma nova oportunidade para Charcot utilizar toda a sua habilidade como neurologista para desvendar os segredos de uma das mais frustrantes doenças para os clínicos da época. Charcot observava pacientes com uma estonteante gama de sintomas inexplicáveis. Espasmos, paralisias, cegueiras, amnésias. Todas as anormalidades físicas e comportamentais imagináveis sem uma causa bem definida. No auge de sua carreira, Charcot dedicou-se totalmente à histeria, certo de que descobriria sua causa. Não foi o primeiro a tentar. Os gregos acreditavam que a histeria era causada pelo útero. E causada pelo útero como um órgão solto, uma espécie de bexiga perambulando dentro do corpo. Na segunda-feira podia estar no pescoço, na terça no pulso e na quarta no estômago. Onde quer que estivesse, o útero provocava sintomas. Útero ambulante, como era chamado. Séculos depois, quando Charcot estudou medicina, a histeria ainda era relacionada à sexualidade feminina. Era muito difundida a crença de que a constituição da mulher tornava-a especialmente vulnerável. Afinal de contas, como afirmava um colega de Charcot, como os homens podem sofrer de histeria? Eles não têm útero. Na verdade, muitos doutores naquela época pensavam que a histeria não era uma doença real. Eles menosprezavam a histeria como um comportamento artificial ou fingimento. Quando surgia em mulheres como uma forma de promiscuidade sexual, a histeria era tratada, consequentemente, como moralmente abjeta.
Charcot, todavia, sustentou ao longo de sua carreira que a histeria era, na verdade, assunto de pesquisa científica legítima. A histeria não pode ser uma doença feminina porque os homens também dela padecem. Ao contrário, Charcot acreditava que uma doença cerebral causava a histeria e somente algumas pessoas eram acometidas, aquelas de ascendência degenerada. Ela se propagava de geração em geração. E, no entanto, Charcot não se incomodava quando não conseguia descobrir a histeria nos parentes de seus pacientes. Charcot se dedicaria a esta vasta, amorfa e descartável categoria de sintomas chamada histeria, que vinha constituindo a frustração de todos os clínicos dos maiores hospitais durante séculos. E ele iria substituí-la por um elegante modelo neurofisiológico de sua etiologia e progressão. Era como se a histeria fosse examinada e revelasse suas leis. Convencido, então, das causas da histeria, Charcot dedica-se a categorizar seus sintomas. Ele esboça cada movimento de seus pacientes em vívidos detalhes. Quando surge a nova arte da fotografia científica, Charcot descobre um método ainda melhor para capturar as nuances de comportamento. Ele contrata um fotógrafo para trabalhar tempo integral em Salpêtrière. Charcot era um indivíduo visual. Ele adorava ver as coisas com seus olhos e vê-las de tal modo que pudesse estudá-las com exatidão. E a fotografia lhe permitia congelar o tempo, isto é, permitia tomar um sintoma, parar no tempo, isolá-lo e então examiná-lo em detalhes. Charcot declararia que a máquina fotográfica não mente. Ela se tornaria tão crucial para o estudo da histeria quanto o microscópio para os biólogos. Augustine era uma das pacientes favoritas de Charcot. Era seu supermodelo. Bonita, jovem, bem desenvolvida. Ele ressalta tudo isso em seus livros, inclusive que ela reagia bem à câmera. Charcot tira aproximadamente 10.000 fotografias de seus pacientes à procura de um padrão na variedade de sintomas. Curiosamente, esses sintomas parecem refletir a cultura da época. Ele estava produzindo fotografias de mulheres muitas vezes belas, em posições muito bizarras, mas também, de certa forma, em posições muito comuns. Se você examinar as fotografias das histéricas no Salpêtrière, notará que se assemelham muito às mulheres dos quadros renascentistas. Isso não é por acaso. Charcot era um grande admirador da pintura. Ele mesmo se considerava um homem informado, artístico, educado e que desejava que seu próprio trabalho refletisse, em geral, a cultura francesa. E foi isso que aconteceu. Tanto os intelectuais quanto o público demonstram grande interesse nas atividades científicas de Charcot. Ele se torna uma celebridade nas ruas de Paris e em outros lugares. Conhecido por seu brilho teatral, ele atrai enorme público todas as quintas-feiras, quando ministra uma palestra aos doutores que acorrem de todo o mundo para ver o aclamado príncipe da ciência. Um dos membros desse público cativado por Charcot é um jovem doutor de Viena que principia sua própria carreira clínica, Sigmund Freud.
Freud vinha se especializando em neurologia nos melhores laboratórios europeus, estudando os cérebros de enguias, de peixes e depois de seres humanos. Enquanto estudava com Charcot em Paris, Freud ficou fascinado com os pacientes de Salpêtrière, mas a teoria da lesão cerebral de seu mentor francês não fazia sentido. Pacientes com as mãos paralisadas ainda conseguiam mover seus braços. Aqueles com pés paralisados ainda podiam mover suas pernas. Movimentos que seriam totalmente impossíveis se a paralisia fosse, na verdade, causada por um distúrbio cerebral. Os sintomas da histeria não seguiam a lógica biológica. Seguiam uma espécie de lógica folclórica, um tipo de senso comum de como a paralisia deveria provavelmente acontecer. As dúvidas de Freud aumentam quando sucessivas autópsias de pacientes histéricas nada revelam. A expectativa da lesão cerebral nunca se materializa. Mas talvez o mais problemático para Freud seja algo muito mais próximo. Muitos europeus, desde o homem comum até a elite médica, compartilham com Charcot a crença de que certos tipos de pessoas são mais propensas a degenerar-se em loucura. Pessoas que vêm de uma ascendência fraca, de sangue ruim. Os judeus, como grupo, são escolhidos. E a comunidade judaica de Viena, a qual Freud pertence, não é exceção. Segundo a teoria degenerativa, os judeus são mais propensos a crises nervosas e neuróticas. Eles eram incluídos em uma categoria de tipos de caráter particularmente suscetíveis à degeneração nervosa. Evidentemente, Freud não simpatiza com essa ideia. Ele pressente um conteúdo antissemita nisso. E estou quase certo de que este fator pessoal é que lhe permite descartar a sabedoria científica herdada de sua época. Com isso, Freud conclui que seus colegas fracassaram ao explicar os distúrbios mentais. Eles enfatizaram o corpo físico, ignorando a complexidade da mente. Descobrir a verdadeira causa da histeria, acredita ele, requer uma abordagem radicalmente nova, que Freud vai empreender em sua clínica particular em Viena. Nesse processo, ele buscará não apenas explicar a histeria, mas também apresentar, neste século, a primeira teoria claramente psicológica do comportamento humano. Sua primeira pista vem de um colega neurologista, Joseph Breuer, e da paciente de Breuer, Berta Pappenheim, cujo pseudônimo era Anna O. Ela sofria de distúrbios do sono, era acometida de pesadelos. Beber água lhe era impossível e, nos estágios mais graves de sua doença, perdeu a capacidade de falar sua língua materna, o alemão. Através da hipnose, Breuer induziu Anna O a se lembrar da primeira vez em que seus sintomas apareceram. Uma época em que seu pai adoeceu gravemente. Ao relembrar tal episódio traumático e falar abertamente sobre ele, seus sintomas desapareceram. Isso ficaria conhecido como a cura pela conversa. Freud jamais encontrou Anna O, mas o que mais o impressiona é a particularidade de seus sintomas e sua ligação com um trauma pessoal. Depois de tratar paciente após paciente, Freud acredita que os sintomas sejam invariavelmente causados por traumas psicológicos. Eles não são significativos por si só, mas funcionam como um mapa para uma problemática vida interior submersa. Freud diz que os histéricos sofrem principalmente por suas reminiscências. Ou seja, o que causa um sintoma é algo no passado do paciente que ele ou ela não consegue suplantar, não consegue enfrentar, não consegue refletir. E é preciso uma enorme quantidade de energia para se manter afastado dessa parte do passado. Essa memória é tão nociva que é banida para uma parte da mente que Freud chamou de inconsciente. O
O inconsciente é aquele lugar escondido onde os sonhos e os lapsos se formam, a casa das fantasias e medos, dos pensamentos sem censura e dos desejos sexuais. O berço, acredita Freud, de todos os traumas emocionais. A partir dessa sua ideia do inconsciente, Freud desenvolve a psicanálise, uma nova teoria da mente e uma técnica para acessá-la. Uma teoria que muitos não aceitarão. O inconsciente não pode ser visto ou testado. Não se pode estudá-lo sob o microscópio ou dissecá-lo. Não há prova material de sua existência. Para alguns, a psicanálise de Freud parece teórica demais, filosófica demais e nada científica. Ele não era um teórico de sucesso no começo da carreira. Seu trabalho, porém, chamou a atenção de um grupo fiel de seguidores. E Freud usou a dedicação deles para consigo e para com a psicanálise como a base para desenvolver um movimento psicanalítico que lembra, infelizmente, no meu ponto de vista, sob vários aspectos, uma igreja em seus primeiros anos. As pessoas tinham que se dedicar aos conceitos cardinais da psicanálise para serem tratadas como seguidoras fiéis. Até 1914, o séquito de Freud ainda é relativamente pequeno. Mas em breve isso vai mudar. Eventos políticos vão levar as teorias psicológicas de Freud ao cenário mundial, proporcionando-lhe um enorme laboratório vivo para testar a eficácia de suas ideias. Voltaremos a seguir com o século de descobrimentos. O século de descobrimentos. Primeira Guerra Mundial. A Alemanha enfrenta a maior parte da Europa, a Rússia e mais tarde os Estados Unidos. A Primeira Guerra Mundial significou o encontro da Europa com a destruição em massa através da tecnologia. Não se matava alguém de perto. Muitas vezes permanecia-se deitado em uma trincheira e alguém perto de você morreria, porque uma explosão enviaria estilhaços, matando, portanto, aquela pessoa. Ou você permaneceria durante dias em uma trincheira e, de repente, vinha a ordem. Levante-se e atravesse aquele campo. A guerra dura muito mais do que se havia previsto. Os dias se transformam em meses e os meses se alongam em anos. O preço pago pelos homens é enorme. Os soldados escrevem nas cartas. O que se vê é horrível. Mortos em todos os lugares, alguns semi-enterrados pelas bombas. É simplesmente o caso de ver o rosto da morte e esperar ser atingido. No início da guerra, um psicólogo inglês chamado Charles Myers, servindo no fronte, relata ter visto soldados saindo das trincheiras com misteriosos sintomas. Ele pensa que a causa pode ser gás ou substâncias venenosas, que são testados sem nenhum resultado. Os médicos veem soldados com tremores inexplicáveis. Uns ficaram cegos ou surdos de repente. Outros ficam mudos, paralíticos, chorando. Myers arrisca dizer que esses comportamentos estão, de algum modo, relacionados com as bombas explodindo no fronte. Por isso o nome de trauma da bomba. Porém, sintomas semelhantes aparecem em soldados que ainda não vivenciaram o combate. O trauma da bomba lembrava em vários aspectos os sintomas da histeria, o que era muito vergonhoso. A histeria era algo que acontecia com mulheres. No século XIX, porém, as teorias mostravam que os homens também podiam ser histéricos.
A decadência do psiquismo era tida como uma predisposição das mulheres. Isso constituía uma ciência sexista ou até mesmo misógina. Os médicos tentaram encontrar outro nome para isso, para proteger seus soldados da vergonha de serem chamados de histéricos. Eles não podiam acreditar de modo algum que os homens pudessem ser histéricos. E quando começaram a ver os sintomas em homens, todos os médicos diziam, parece histeria. Mas de alguma forma, eles não se permitiam acreditar nisso. Neurose de guerra, neurose do enterrado vivo, coração de soldado. Nomes dados para descrever a histeria masculina. Cerca de 80 mil soldados sucumbiriam durante a guerra. Os médicos militares procuram exaustivamente uma explicação física para os sintomas, alguma prova de prejuízo ao sistema nervoso, alguma prova de degeneração hereditária. Quando os médicos não conseguem achar nada, a única explicação que resta é a covardia. Para muitos oficiais, esses soldados são os farsantes, que deveriam ser julgados pela corte marcial e executados. E, de fato, alguns foram. Mas entre os médicos, existem alguns poucos pioneiros familiarizados com as teorias de Freud que acreditam que o trauma da bomba seja psicológico. Para eles, a guerra constitui uma oportunidade fora do comum. Eles dispunham de uma extraordinária riqueza de material experimental, por assim dizer. E os médicos ficam ao mesmo tempo chocados e fascinados. Reconhecem a oportunidade oferecida para estudar com exatidão, nessa imensa amostra da população, os tipos de conflitos sobre os quais Freud havia escrito. Talvez possamos compreender o que acontecia psicologicamente a esses jovens nas trincheiras, local que provocava o desenvolvimento desses sintomas. Tudo em seu corpo dizia, fuja daqui, salve-se. E tudo em seu treinamento dizia, você tem que ficar nas trincheiras e defender seu país. E o conflito é tão insuportável que os psicanalistas por fim diriam, o organismo se refugia na doença. O trauma da bomba é a linguagem corporal dos impotentes. E a impotência pode surgir em uma série de situações. Você pode ter poder no mundo, mas se você se encontra em uma situação na qual não consegue, por uma série de motivos, expressar seus verdadeiros sentimentos, o corpo converterá esses sentimentos em sintomas. Os soldados que eram valorosos, capazes, patrióticos, se defrontavam com o medo, a ansiedade, a angústia, a solidão, a desorientação. Todos os tipos de sentimentos que eram novidade para eles e que não faziam parte da definição do que a sociedade atribuía ao homem. Eles não conseguiam articular esses sentimentos. Os médicos experimentam todos os métodos, desde formas rudes de choque elétrico até a terapia da conversa, a fim de reabilitar os soldados para o combate e mandá-los de volta ao fronte. Para milhares de soldados como esses, é a cura pela conversa que funciona quando todo o resto falha. A simples conversa pode salvá-los. Muitos soldados congelados no medo podem agora ser curados. Acho que isso mostrou às pessoas em uma enorme escala que os fatores emocionais e ambientais são extremamente importantes para as nossas vidas mentais. Foi a experiência da guerra que fez com que a psicologia e a psiquiatria deixassem de ser simples especialidades médicas aplicadas a uma pequena minoria, para se tornarem uma maneira de compreensão, em geral, de nós mesmos, nossas mentes e nosso mundo.
Em 1918, a guerra que deveria acabar com todas as guerras finalmente terminou. Soldados americanos retornam a um país ansioso por ocupar o lugar de líder de um mundo em rápida mudança. Mas as esperanças otimistas dos Estados Unidos são logo minadas por notícias inesperadas e perturbadoras. O Exército publica os resultados de testes realizados em tempo de guerra de avaliação da capacidade mental dos recrutas. A conclusão é chocante. Quase a metade dos soldados americanos tem inteligência limitada. Os psicólogos militares saíram na frente em uma guerra científica que durará muitas décadas. Aconteceu um choque quando os resultados dos testes militares foram publicados e quando foi dito que uma boa parte dos alistados do exército americano tinha idade mental inferior a 12 anos e, portanto, idiotas, segundo a definição popular dos psicólogos. Como era possível que tantos rapazes americanos tivessem inteligência tão baixa? A teoria que os testes do Exército provaram de que o país é muito mais burro do que se pensava alimentará muitos medos sobre a sociedade em formação. Os medos se multiplicam. Há o medo de que o patrimônio genético americano esteja sendo enfraquecido por um interminável fluxo de imigrantes. O medo de que os americanos não possuirão as faculdades mentais necessárias para executar as complexas tarefas da vida moderna. Eles precisavam encontrar um teste que pudesse ser feito rapidamente e que pudesse imediatamente distinguir os diferentes níveis de habilidades mentais. Testaram os conhecimentos gerais com questões do tipo: o que era Crisco? Velvet Joey fazia a publicidade de qual produto? Ou o que é uma semeadeira? O teste do Exército exigia uma quantidade imensa de informação cultural. Você tinha que conhecer os esportes americanos, conhecer a publicidade americana, saber que Velvet Joe era um personagem que fazia publicidade de cigarro. Além disso, eles também faziam perguntas de cunho prático. O preto é igual ao branco? Ou então, por que a carne é um alimento melhor do que o repolho? A falácia inerente, com certeza, aos testes daquela época era o fato de que eles estavam impregnados da cultura de uma classe e de um local em particular, e eram tratados como se fossem universais e justos. Além disso, pessoas que não pertenciam a essas classes ou grupos não se saíam bem nesses testes. Mas os examinadores da inteligência têm certeza de que estavam testando a inteligência nativa, inata, e não o conhecimento adquirido. E essa inteligência deveria ser tão mensurável quanto uma barra de ferro. A maioria acreditava que existia uma entidade chamada inteligência e que os testes podiam medi-la da mesma forma que se pode medir, através da pesagem, uma entidade chamada batata quando colocada numa balança. A escala para a medição da inteligência foi desenvolvida por Henry Goddard na Escola de Treinamento para Garotos e Garotas com Deficiências Mentais em Vineland, Nova Jersey. Graças às suas observações, ele passa a acreditar que a inteligência e seu inverso, a idiotice, é hereditária. Mas, como é um cientista, Goddard quer provas. Ele confessa a seu amigo Charles Davenport o quanto sabe sobre a genética da inteligência. Tenho muito mais zelo do que conhecimento. Charles Davenport é um pioneiro no florescente campo da genética. Ele também acredita que o comportamento, como a inteligência, possa ser transmitido de uma geração para outra. Caso exista, como mostraram as experiências de Gregor Mendel, um gene para a ervilha rugosa e um outro para a lisa, um gene para olhos azuis e outro para marrons, então talvez também haja genes para outros traços, como a inteligência. Um respeitado biólogo da Universidade de Chicago, Charles Davenport e seus colegas estudaram os caracteres hereditários de galinhas, canários, coelhos e outros animais. Graças à sua pesquisa, Davenport se convenceu de que a genética mendeliana explicará não somente os caracteres hereditários em plantas e animais, mas também nos seres humanos.
Eles tentaram encontrar bases biológicas para coisas que eles chamavam de nomadismo, ou seja, a tendência que as pessoas têm de se mudar de um lugar para outro. Pelo menos um geneticista encontrou uma base genética para aquilo, que ele chamou de filosofilia, ou amor ao mar, que se expressa nos oficiais da Marinha, e que ele sustentou estar ligado ao sexo, isto é, aos homens, porque só os homens tornam-se oficiais da Marinha. Davenport acredita que outros caracteres também estejam ligados. Ele acredita que a pouca inteligência causa a pobreza, a criminalidade e a prostituição. E se a inteligência é fixada no nascimento, então esses comportamentos também devem ter origem genética. As ideias de Davenport se propagam entre aqueles que buscam meios científicos para melhorar a sociedade. Ele recruta pós-graduandos em Vassar e Harvard, ansiosos por se juntarem a ele na vanguarda da pesquisa genética. Ele convence a Carnegie Institution de Washington a financiar um novo centro de pesquisas em Cold Spring Harbor, Nova York. Tudo para a promoção da eugenia, um movimento para melhorar a qualidade da raça humana por meio de cruzamentos seletivos. Mas nem todos acreditam que a biologia seja o destino. Para muitos cientistas, o que conta é a experiência de vida, a criação, a educação, o ambiente em que se vive. Entre esses cientistas, encontra-se o psicólogo John Watson, desenvolvendo uma teoria que é uma imagem invertida da eugenia. Era o auge dos hereditarianos e geneticistas, afirmando que os seres humanos eram moldados por sua herança genética. E Watson dizia que isso era bobagem. Os seres humanos eram moldados unicamente pelo ambiente. Ao longo dos anos, Watson estudou o comportamento de centenas de bebês. Para Watson, chegamos ao mundo como um quadro limpo, uma lousa intacta. Praticamente tudo é aprendido, mesmo as coisas que pensamos ser instintivas, como o medo. Para provar que o ambiente é mais poderoso que a genética, Watson fez uma experiência para um menino conhecido como Pequeno Albert. Ele estava tão seguro de si que filmou-a para a posteridade. No início, Albert demonstra pouco medo, mesmo quando Watson coloca um jornal em chamas à sua frente. Albert também não sente medo quando vê, pela primeira vez, um rato branco. Mas aí, Watson mostra a Albert o rato branco junto com um forte ruído metálico, uma das poucas coisas que perturbam o pequeno Albert. Ele repete a ação várias vezes. No fim, Albert aprende a ter medo não somente do rato, mas de tudo o que é peludo, mesmo sem o barulho. Na mente de Watson, a experiência do pequeno Albert é um sucesso porque prova que os medos são aprendidos e não herdados. Watson chama sua teoria de behaviorismo e começa a popularizá-la. Ele incita os pais a assumir o controle ativo da criação de suas crianças ao moldar seu ambiente, a considerar a casa como um laboratório científico. Mas o interesse de Watson sobre a infância é puramente profissional. Ele não gostava muito de crianças. Referiu-se a elas em uma de suas inúmeras colocações como sempre agitadas, barulhentas, sujas e famintas, um tipo de incômodo. É claro que ele não gostava delas em seu ambiente pessoal, mas achava que o bem da sociedade exigia moldar os indivíduos desde o primeiro dia. E para fazer aquilo que era certo desde o primeiro dia, você tem que começar com as crianças. Perspicaz e se autopromovendo, Watson arrebanhou o grande público simpatizante e com grande apreço por qualquer ideia científica quando o assunto é a criação das crianças. A ciência era cada vez mais importante na mentalidade popular. Quando a ciência afirmava alguma coisa, bem, os cientistas tinham testado, tinham feito experiências, então deve ser isso mesmo.
Mas o apelo do behaviorismo é mais profundo. Sua perspectiva e filosofia igualitárias parecem refletir o próprio espírito da democracia. Watson era a voz do sonho americano. E o sonho americano era: esta é a terra da oportunidade. Você pode se tornar aquilo que quiser, mesmo que ainda não tenha chegado lá. E mesmo que não consiga durante toda a sua vida, esta é a terra onde seus filhos conseguirão. O sonho americano da oportunidade atrai milhões de imigrantes. Eles superlotam navios para ocupar os empregos de uma economia em rápida expansão, à procura de uma vida melhor. Charles Davenport e outros do movimento eugenista têm medo de que os novos imigrantes do sul e do leste da Europa tragam genes defeituosos. Eles não creem que os Estados Unidos transformem os imigrantes. Ao contrário, eles temem que os imigrantes transformem os Estados Unidos. Há uma forte onda nacional a favor do estabelecimento de cotas rígidas de imigração. Desde os sindicatos até a Ku Klux Klan, o povo se une para pressionar o presidente Coolidge a proteger a nação, assinando o Ato de Limitação da Imigração de 1924. Nas palavras de um congressista, é uma lei que é uma necessidade para manter o puro sangue da América. Para o movimento eugenista, o ato de imigração é uma grande vitória. Uma campanha nacional é articulada para propagar a visão eugenista às comunidades locais. As feiras estaduais são o lugar favorito para educar o público. Que melhor lugar para falar sobre reprodução do que nos concursos de criação de animais? Se você pudesse controlar a reprodução, você poderia controlar a evolução, o destino de uma sociedade. Você poderia reproduzir para conseguir inteligência, justiça, um bom senso moral e boa aparência física. Isso atraiu grande atenção das pessoas de um amplo espectro político. Significava que, finalmente, o homem seria capaz de controlar seu futuro, controlar o processo de nascimento, eliminar os defeitos congênitos, gerar um ser humano melhor. Voltaremos a seguir com o século de descobrimentos. O movimento eugenista começou a perder sua credibilidade, pelo menos como ciência, quando uma nova geração de cientistas começou a estudar genética. Quando começaram a descobrir, por exemplo, que até a compreensão de um organismo tão simples como a mosca doméstica é um processo muito mais complexo do que poderíamos imaginar. Em laboratórios como este, na Universidade do Texas, os cientistas estão estudando os padrões de hereditariedade da mosca doméstica. Por se reproduzir rapidamente, ela é a cobaia ideal para experimentos. No final dos anos 20, a pesquisa deixa claro que a genética não pode ser explicada tão simplesmente quanto um gene, uma característica. A pesquisa mostra que muitos caracteres não são o produto de um único gene, mas são poligênicos, isto é, produto de vários genes. Algo tão simples como a cor dos olhos, por exemplo, pode ser afetado até por 7 variáveis genéticas diferentes. E se uma mosca doméstica é tão complexa, o que, perguntam os cientistas, isso indica para a genética humana? Mas na mente popular, a ciência da genética, a pseudociência da eugenia e uma forma popular de behaviorismo podem coexistir para explicar o comportamento humano. Em nível meramente prático, o behaviorismo, por exemplo, foi muito mais difundido do que se podia imaginar. Ainda liderando o pacto, encontra-se o próprio John Watson, que trocou a academia pelo ramo muito mais lucrativo da publicidade. É o lar perfeito para sua crença de que o comportamento não é fixo, e sim moldado por forças externas. Watson acreditava que o consumidor
é para o fabricante o que a rã é para o fisiólogo experimental. Watson acreditava que tinha as técnicas a seu dispor para moldar o comportamento do consumidor. Watson ingressou na publicidade com a informação e com a visão que mostrou no caso do pequeno Albert. Ou seja, se associarmos duas coisas distintas, podemos conseguir que as reações normalmente obtidas com uma delas sejam obtidas com a outra. Reação ao barulho alto ligada à visão do animal peludo. Na publicidade, ele foi o homem que fez coisas do tipo mostrar cigarros no contexto de homens elegantes, mulheres bonitas, grandes carros, mansões. A mensagem era: se você fumar tal cigarro, essas seriam as associações resultantes. John Watson, no ramo da publicidade, é o casamento perfeito da teoria com a prática. É o behaviorismo funcionando, condicionando as mentes dos consumidores a pensar que realmente precisam dos produtos que as empresas americanas desejam vender. O condicionamento, que funciona tão bem no laboratório, funciona igualmente em campo. A afirmativa dos behavioristas era de que, com controle adequado, era possível moldar um indivíduo para fazer qualquer coisa para ser alguém. Também, é claro, significava que uma pessoa podia ser moldada para propósitos maléficos, assim como para benéficos. Alguém que verdadeiramente entende da manipulação do comportamento humano é um político em ascensão na Alemanha. Adolf Hitler e seu partido nazista ascendem ao poder no início dos anos 30, usando todas as técnicas que a propaganda oferece para influenciar o povo alemão. Em filmes como este, ele promove o credo do partido nazista: beleza, força, o ideal eugênico. É na campanha de Hitler pelo poder que as duas visões opostas e centenárias do comportamento humano, fixo ou maleável, se juntam sem aparente contradição para o povo alemão. A propaganda é apenas o começo do plano nazista. Em primeiro lugar, eles oferecem prêmios financeiros às famílias com mais condições de ter muitos bebês aprimorados. Em seguida, eles começam a eliminar da Alemanha as pessoas que acham que envenenam a raça. Em meados dos anos 30, os nazistas decretam leis de esterilização extremas, modeladas, em parte, nas políticas eugênicas dos Estados Unidos. Os eugenistas pensavam que a esterilização frearia a proliferação de aspectos indesejáveis da população, prevenindo o nascimento em termos básicos de pessoas que eles também achavam indesejáveis. Essa seria a solução mais elegante. Eles viriam a afirmar que, não reproduzindo, você faria um favor à sociedade. No início dos anos 40, expande-se o plano de Hitler para purificar a cultura germânica. Não era mais uma questão apenas de esterilizar indivíduos degenerados. Agora, aqueles grupos considerados uma ameaça à raça, como os judeus, os homossexuais e os ciganos, devem ser segregados e depois enviados aos campos de concentração para serem mortos. Até 1945, milhões foram mortos em nome da eugenia. Mas
No final, a história da eugenia provaria o contrário de sua crença principal, de que o comportamento humano é biologicamente determinado, fixo e imutável. Ela vem mostrar que as pessoas podem ser tão maleáveis que aprendem a fazer qualquer coisa, não importa quão infame seja. Os excessos da Alemanha de Hitler, o fato de que o assassinato em massa e o genocídio tenham acontecido em nome da pureza racial, em nome de uma limpeza eugenicamente inspirada, foi muito assustador para as pessoas. Mesmo para aquelas que tivessem se sentido atraídas por um certo idealismo. Isso também fazia parte da ideia da eugenia. E assim, nos anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, vemos um recuo nas teorias sobre doença mental, inteligência e todos os tipos de comportamento enraizados em teorias genéticas. As explicações passaram a ser ambientais. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.